muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É isso que a Bíblia ensina, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, eu sempre pensei, sempre refleti bastante a respeito dessa frase e sempre tentei entender isso. Como assim Deus escolhe algumas pessoas? Por que isso? A Bíblia diz que Deus ele não trata de forma especial cada um. Ele trata todos iguais. Então, por que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? É uma dúvida que eu sempre tive. Mas depois que eu me tornei um cristão, depois que eu comecei a entender a Bíblia de forma profunda, eu consegui entender essa escritura e foi algo que me impactou muito na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês uma escritura que me ajudou a entender isso. Está aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Vamos, Lucas. Amém? Vamos. Estão comigo, igreja? Amém. Vamos lá, Lucas, capítulo 10, versículo 21. Vamos, Lucas. É Lucas? Celeste. Lucas 10, 21. Vamos lá, irmão. Aqui ele está falando a respeito de Jesus. Diz o seguinte: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém, irmão. A Escritura mostra que Deus, por algum motivo, por alguma ironia, Ele gosta de pegar coisas muito grandiosas, verdades grandiosas, e revelar ela aos pequeninos, pessoas humildes, pessoas simples. E isso é algo que me impactou muito quando eu li, e que me fez entender melhor essa frase, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, quando eu vi essa história, quando eu vi essa escritura, eu lembrei da história de um rapaz, que eu li uma vez, um rapaz que cresceu numa família de um pai, uma mãe e uma irmã mais nova. E ele nasceu numa província germânica muito humilde, no início do século XX. Só que esse rapaz, ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade. A dificuldade que ele tinha é que até os 5 anos de idade, ele não conseguia falar direito, ele não desenvolveu a fala. Então ele era mudo praticamente até os 5 anos de idade. E com isso, a família dele estranhava muito, ele tinha uma babá. E o que a babá dizia para ele e para os outros familiares é que muito provavelmente ele era quase retardado. É o que ela dizia. Que ele tinha algum problema mental porque ele não conseguia falar direito. E eu via isso e isso deixava ele muito triste. Além do mais, por causa da insegurança e da dificuldade que ele tinha para falar, o que ele fazia era murmurar as frases. Antes dele falar uma frase, ele murmurava ela baixinho para ele mesmo, como se fosse um treino. Então ele ia falar uma frase e antes ele treinava, ele falava e repetia várias vezes essa frase para ele mesmo, para ele conseguir falar. Isso também era algo estranho, é algo que fazia com que na escola ele se sentisse muito excluído. Ele fosse excluído, ele sofria bullying na escola. E também tinha um outro fato. O fato é que ele era judeu e ele estava morando na Alemanha, que ele nasceu e cresceu na Alemanha. No início do século XX, a Alemanha ela era tinha muito antissemitismo lá. Antissemitismo é uma aversão aos judeus. Eles eram muito xenofóbicos em relação aos judeus. Eles odiavam os judeus naquela época. Então ele cresceu nesse meio, excluído tanto na família dele, quanto na escola dele, quanto pela babá dele. Todo mundo excluía ele por causa das dificuldades que ele tinha. E inclusive os seus familiares falavam, entre eles e para ele também, ele ouvia isso, falando que ele nunca ia aprender a falar. Essa era a relação que ele tinha com os familiares dele, que ele nunca ia aprender a falar. Que ele simplesmente não tinha esperança. Ele cresceu nesse meio. Além disso tudo, ele tinha uma dificuldade, porque ele não conseguia lidar muito bem com autoridades que tentavam impor as suas convicções para ele. Ele não lidava bem com autoridades. Por isso que ele foi expulso da sala de aula várias vezes pelos professores dele. Várias vezes. E, inclusive, um professor chegou a afirmar para ele, de forma categórica, de que ele nunca seria nada na vida. Palavras muito fortes. Porém, o que tem de impressionante na história desse rapaz é que ele conseguiu pegar tudo de ruim que Deus colocou na vida dele e converter em algo bom. Amém. Basicamente, ele usou essa dificuldade que ele tinha de se relacionar, de se comunicar com outros jovens, para poder se dedicar a outras coisas. Por exemplo, para poder observar a natureza ao redor dele. Para poder observar fenômenos que para outras pessoas era algo corriqueiro, era algo cotidiano, e que não fazia o menor sentido. Além disso também, por causa da necessidade dele ficar repetindo várias vezes a mesma frase, ele desenvolveu uma memória auditiva muito boa. Porque tudo que ele ia falar, ele repetia antes.
Então ele conseguiu desenvolver uma memória auditiva, uma capacidade de decorar coisas apenas ouvindo elas. Também, por causa da dificuldade com palavras, para ele poder decorar as coisas, ele decorava na mente dele com imagens. Era assim que ele guardava as coisas na mente dele, através de imagens. Porque ele tinha dificuldade com palavras, então ele pensava em tudo como imagens. Que a psicologia ensina que isso é uma das melhores formas de você decorar coisas, através de imagens. Também, por causa da dificuldade que ele tinha de socialização, ele desenvolveu uma personalidade muito solitária. Isso fez com que ele quisesse se dedicar a atividades solitárias. Então ele começou a se dedicar muito aos estudos. Ele começou a estudar muito. E por causa da dedicação dele aos estudos, ele desenvolveu algo chamado hiperfoco. Hiperfoco é uma capacidade muito grande de você focar em algo. Então, basicamente, ele conseguia ler um livro em meio a muito barulho, pessoas falando muito alto, muito barulho ao redor dele, mas ele conseguia ficar extremamente focado naquilo que ele estava lendo ou nas anotações que ele estava fazendo. Ele desenvolveu isso, tudo isso por causa das coisas ruins que tinham na vida dele. E, na verdade, muitas pessoas, elas não acreditaram nele durante a vida dele. Muitas pessoas não tiveram fé pela vida dele. Mas algo de interessante quando você lê a biografia desse rapaz é que, por mais que as pessoas não tivessem fé por ele, quanto mais as pessoas não tinham fé por ele, mais ele desenvolvia perseverança dentro dele. Mais ele queria perseverar para vencer na vida. E, na verdade, a perseverança é uma qualidade dele que a gente vê durante toda a vida dele. Mas uma qualidade mais importante do que a perseverança era a fé que ele tinha. A fé de que ele tinha que, se ele trabalhasse duro para poder atingir os objetivos dele, com o coração puro, para realmente fazer o que ele desejava fazer, ele ia conseguir tudo isso, todos os objetivos dele com muito sucesso. Ele levou essa fé durante toda a vida dele. E a fé é algo espiritual, é uma verdade universal. É uma verdade que transcende o fato de você ser ou não um cristão. Quando você tem fé, você consegue realizar coisas na sua vida. E basicamente ele conseguiu fazer isso. Porque se vocês verem o final da história da vida dele, o que aconteceu foi que, em resumo, oficialmente, no ano de 1915, ele publicou um dos maiores trabalhos que a humanidade já viu. E por causa disso, ele se tornou um dos maiores sinônimos de inteligência que todo o mundo já viu. O nome dele é Albert Einstein. Um menino que era mudo e inseguro, porém, que tinha uma fé capaz de mover montanhas. Amém? Amém. Olha a história dele, a história do Einstein. É uma história que me impacta muito por ver a perseverança dele e por ele ter entendido que, sim, ele veio para esse mundo não só para ser mais um, mas ele veio para esse mundo para causar um impacto. Ele acreditou nisso e, de fato, ele fez isso. O Einstein, ele era ateu. Na verdade, ele não era ateu, ele tinha uma religião que era panteísmo. Ele não acreditava num Deus pessoal, mas ele acreditava que alguma força superior regia o universo e que essa força superior também tinha escolhido ele para poder descobrir essa teoria incrível que ele descobriu em 1915 e revolucionar a ideia que a humanidade tinha do universo. Então, ele entendeu que ele era escolhido. E é disso que a gente vai falar hoje. E por isso que o título da nossa aula é Escolhidos por Deus. Amém? Amém. Escolhidos por Deus. Mas a primeira boa pergunta, que é nosso primeiro ponto, que a gente pode se indagar em relação a esse tema, escolhidos por Deus, é: quem Deus escolhe? Quem é escolhido por Deus? Essa é uma boa questão, né? A gente vai ver na Bíblia quem que Deus escolhe. Quem são as pessoas escolhidas por Deus? Amém? Amém. Estão comigo, igreja? Vamos. Vamos abrir então aqui em Mateus 22. Vamos ver uma parábola de Jesus. Aqui em Mateus 22, a gente vai ler dos versículos 1 até o 14. Mateus 22, do 1 ao 14. Diz o seguinte: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, só até aqui. Então aqui Jesus está falando por parábolas. Mas o que é uma parábola? Uma parábola é uma analogia que você faz de algo simples, algo que qualquer um pode entender, para na verdade falar de uma verdade mais profunda, falar de uma verdade espiritual. Essa é a definição de uma parábola. E é isso que ele vai fazer, ele vai falar algo muito simples que qualquer um pode entender, mas que na verdade tem uma verdade profunda aqui. Tem algo muito mais profundo, que é isso que ele vai tentar abrir os nossos olhos agora. Então vamos ler aqui do versículo 1 até o 14 novamente. Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo: o reino dos céus é como um homem que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete.
dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Versículo 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uau. Aqui a gente vê de onde eu tirei essa frase: mas muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Se a gente for entender bem essa parábola aqui, como a gente disse, uma parábola é algo que tem uma verdade muito mais profunda. Então, vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui. Jesus descreve um rei. E esse rei, ele tinha um filho, um príncipe. Esse príncipe ia dar um banquete de casamento, uma festa, provavelmente no palácio dele. E para isso ele chama as pessoas. Mas ele não convida todo mundo. Ele convida apenas algumas pessoas. Ele escolhe algumas pessoas para serem chamadas para esse banquete. E depois de convidar essas pessoas, o que acontece é que as pessoas não dão muito valor para esse convite. Elas simplesmente maltratam os servos e falam: não, eu tenho outras obrigações. Eu tenho outras prioridades na minha vida. Eu preciso cuidar dos meus negócios. Eu preciso cuidar dos meus campos. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não tenho tempo para ir nesse banquete de casamento. Então eles refutaram, eles rejeitaram o convite do rei. E com base nisso, o rei fica muito bravo. E o que ele faz é, por causa da autoridade dele, ele manda destruir a casa deles e dispersar todos eles. Eles foram dispersos, todos esses convidados. E depois disso ele fala: agora, servos, vão lá e convidem todo mundo que vocês acharem. A Bíblia inclusive diz: gente boa e gente má, todo mundo. Era para todo mundo ser convidado para esse banquete. E eles vão e convidam. E agora sim, finalmente, eles conseguem convidados para a festa deles, para o banquete de casamento. E nesse banquete, eles encontram um rapaz. Esse cara, ele estava lá, ele tinha aceitado o convite, mas ele tinha um problema. Ele não estava com o traje correto. Ele não estava com a veste nupcial. Mas vamos pensar no nosso dia a dia, vamos pensar no nosso cotidiano. Quando a gente é convidado para uma festa importante, principalmente uma festa de casamento, quando a gente é convidado, a gente recebe um convite, certo? E normalmente é nesse convite que vem escrito qual o traje que você tem que usar. Se é esporte fino, se é traje rigor. A gente vê no convite qual que é o traje correto, a veste nupcial que a gente deve usar. Então provavelmente esse rapaz aqui, ele não leu o convite. Ele recebeu porque ele foi convidado, mas ele não leu o convite. Ou então ele leu e não obedeceu ao convite. E por isso Deus pega ele, o rei pega ele, eu ainda não falei que era Deus. O rei pega ele e tira ele do banquete de casamento, expulsa ele e fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como entender de forma espiritual isso? Agora que eu já falei a resposta para vocês. Quem seria o rei? Deus. Deus é o rei. Quem seria o príncipe, o filho do rei? Filho de Deus? Jesus. E ele está falando de um banquete de casamento, uma festa que ele vai convidar as pessoas para dentro do castelo dele, da casa do rei, ou seja, da casa de Deus. Ele está falando do paraíso aqui, da salvação. É isso que ele está falando. E ele fala que no começo da humanidade, Deus convidou só algumas pessoas. Se você for ler a Bíblia, o Velho Testamento, antes da vida de Jesus aqui na Terra, você vai ver que existia um povo escolhido de Deus, que eram os judeus. E só os judeus eram salvos. Deus escolheu esse povo para poder ser salvo. Porque os outros povos, eles adoravam outros deuses, praticavam coisas horríveis, eles matavam seus próprios filhos para adorar outros deuses. Eles faziam coisas que desagradavam muito a Deus. Então Deus escolheu
através de Abraão, um povo, o povo judeu, para ser o povo escolhido de Deus que ia herdar tanto a terra prometida quanto a salvação. Mas depois, quando Jesus veio à terra para poder quebrar esses paradigmas. Na parábola diz que o rei ele destruiu a casa dos homens, né, dos escolhidos, ou seja, dos judeus, e depois dispersou eles. Isso acontece também na história dos judeus. Com o domínio dos babilônios, eles foram dispersos. Depois, no tempo do exílio, todos eles foram dispersos e não se tornaram mais o povo de Deus. E quando veio Jesus fez algo surpreendente. Ele simplesmente permitiu que agora todas as pessoas no mundo pudessem ser salvas. Agora não era só os judeus, o povo escolhido de Deus não seria alguém que nascesse de carne e osso e que herdasse isso pelo sangue, mas sim seriam pessoas de carne e osso, imperfeitas, mas que escolhessem fazer a vontade de Deus. Esse seria o povo de Deus. E por isso que Ele convida todos, gente boa e gente má. Deus está disposto a escolher todo tipo de pessoas boas e más. Porém, existe um caso daquele cara que estava na festa de casamento sem o traje correto. Sempre tem um cara assim numa festa de casamento, amém? E como que Deus trata ele? Deus fala, espera um pouco, você foi convidado, você recebeu o convite, mas por que você não está trajando o que é correto? Por que você não está com a veste correta? E por causa disso, porque ele não leu no convite como que ele devia se vestir, ele foi expulso. Hoje em dia, qual que é o convite de casamento? O lugar em que a gente tem tudo escrito que a gente deve fazer e obedecer para a gente poder estar trajado da maneira correta no dia em que a gente entrar na festa de casamento. É a Bíblia. Amém. Esse é nosso convite de casamento. Essa é a analogia que ele quer passar aqui. E por isso que ele diz que muitos são chamados. Na verdade, esse muitos poderia muito bem ser trocado por todos. Todo mundo é chamado, o mundo inteiro é chamado para ser um cristão. Mas poucos são escolhidos. Poucos são aqueles que de fato leem o convite e querem obedecer o convite. Então, mais uma vez, a responsabilidade recai sobre nós. Quem é escolhido por Deus? Quem escolhe ser escolhido por Deus. Você escolhe ser escolhido por Deus. É assim que Deus te escolhe. Então Deus está disposto a escolher todo tipo de pessoa. Para as pessoas que nos estão visitando, eu queria fazer um convite para vocês. Muito provavelmente, a gente não vai deixar vocês sentados aí e sozinho e excluído, que nem o Einstein estava na sala de aula dele. A gente vai conversar com vocês, a gente vai querer conhecer vocês, a gente vai querer estabelecer um relacionamento com vocês. Porque Deus quer estabelecer um relacionamento. Com quem? Com todos. Amém. O mundo inteiro. Então a gente também quer estabelecer um relacionamento com vocês. Eu queria convidar todos os visitantes a estudarem a Bíblia, a estudarem esse convite de casamento, para que você possa ser aprovado por Deus nesse dia que vai chegar, que é o dia da festa de casamento. Amém. E para os discípulos, eu queria encorajar vocês a entenderem que sim, Deus já escolheu vocês. Deus já escolheu vocês para impactar a sua universidade, para impactar seus trabalhos, para impactar tanto o ônibus e o metrô. Quando vocês estiverem voltando para casa, vocês tiverem a oportunidade de conversar com uma pessoa que estiver sentada do seu lado e de levar esperança para elas. As pessoas, elas estão sedentas disso. Então é uma oportunidade muito grande de você entender que sim, você é escolhido por Deus para levar a melhor coisa que você pode levar para as pessoas, que é um convite de casamento. Amém. Mas que vai resultar na vida eterna delas. Amém? Amém. É um trabalho muito, mas muito gratificante. Esse é o nosso primeiro ponto, quem é escolhido por Deus. Nosso segundo ponto, que também é uma pergunta, os 3 pontos são uma pergunta, é como Deus escolhe as pessoas? Essa é uma boa questão, né? Deus escolhe, beleza, mas como que Deus faz isso? Como que Deus escolhe as pessoas? Vamos ver na Bíblia exemplos disso. Abram comigo aqui em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. A gente vê aqui o povo israelita, ele tinha acabado de enfrentar um deserto de 40 anos. Imagina você ficar 40 anos no deserto. Eles atravessaram o Rio Jordão e agora finalmente, depois de 40 anos, eles iam conseguir chegar na terra prometida, que Deus prometeu para eles, por meio de seus antepassados. Eles iam chegar numa terra que era perfeita, que ia ser fértil e que eles iam ser muito felizes nessa terra. Essa era a promessa de Deus que finalmente eles iam alcançar. Mas quando eles chegam lá, existia a primeira cidade. A primeira cidade era a cidade de Jericó. Essa cidade, ela já tinha um outro povo que estava lá. E eles precisavam dominar a cidade de Jericó, vencer deles, expulsar os deuses que eram errados, que não eram deuses verdadeiros da terra deles. E aí sim, poder tomar a terra deles e poder glorificar o nome de Deus. É isso que eles precisavam fazer. Precisavam enfrentar uma guerra agora, uma batalha muito difícil.
Só que para eles fazerem isso, eles iam fazer com sabedoria. Eles não iam chegar lá e lutar. O que eles fizeram foi, eles mandaram espiões, pessoas para espionar a terra, para ver como que era lá, ver como que eles podiam atacar, se eles estavam preparados ou não para a batalha. E a gente vai ler aqui no versículo 1, Josué 2, capítulo 1, aliás, Josué 2, versículo 1 até o 7, a gente vai ver os espiões indo para essa terra e o encontro que eles têm com uma mulher. Ele diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vamos examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sob os talos de linho que havia arrumado lá. Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Então, basicamente aqui, Raabe era uma prostituta. Era uma pessoa que fazia coisas que eram horríveis aos olhos de Deus. Deus se desagradava muito dela. Mas ela tomou uma decisão aqui na vida dela. O que aconteceu é que, por ela ver espias vindos de Israel, e entendendo que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel, ela tomou uma decisão muito corajosa. Ela falou o seguinte: eu vou acolher eles aqui na minha casa, esses espiões, e eu sei que o rei vai ficar muito bravo comigo, o rei de Jericó, mas mesmo assim, eu vou fazer isso, eu vou ser corajosa, e eu vou acolher eles, porque eu sei que Deus vai me recompensar. Apesar de eu ser um pecador, apesar de eu ser uma pessoa horrível, Deus vai me recompensar. Deus vai conseguir fazer com que eu possa ser adicionado ao povo dele, e que eu possa ser salva, que era o mais importante. Ela acreditou nesse sonho, e ela acolheu eles. E de fato, se vocês continuarem a história, vocês veem que Josué promete para ela que ela e toda a família dela, toda a casa dela, não seria destruída no momento em que eles atacassem Jericó, por causa da decisão dela, por causa da atitude que ela tomou de ajudar o povo de Deus. Vamos ver aqui no capítulo 6 como que terminou isso. Depois que Josué e todo Israel atacou a cidade de Jericó, aqui em Josué 6, do versículo 22 ao 25, a gente vai ver como que tanto Josué quanto os outros israelitas trataram Raabe. Diz assim no versículo 22: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Versículo 25. E Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Uau! Olha isso! Olha a recompensa que Deus deu para ela. Basicamente, Raabe se converteu ao judaísmo aqui. E ela conseguiu ser salva. E não só isso, ela salvou toda a família dela, que ia ser destruída pelo povo israelita. Eles iam ser destruídos, mas por causa da decisão de uma mulher, por causa de uma só decisão que ela tomou, ela conseguiu se salvar, salvar toda a sua família e salvar muitas gerações seguintes. A pergunta que eu faço pra gente é: qual é a decisão que a gente tem que tomar hoje? Aquela pequena decisão, mas que pode mudar tanto a nossa vida, quanto a vida dos nossos familiares e de muitas gerações para frente. Amém, Lucas? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer hoje. Qual é a decisão que Deus quer que você tome hoje? Sabe, quando eu penso nesse tema, de quem
como que Deus escolhe as pessoas, a gente pode ver, através de muitas passagens na Bíblia, inclusive essa, que Deus escolhe as pessoas através de outras pessoas. Lá em Mateus 28, Jesus diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas, se vocês repararem, ele fala isso para discípulos, para homens, pecadores, imperfeitos como eu e como você. Ele fala isso para essas pessoas, pessoas que não têm o menor merecimento de pregar o Evangelho e de ajudar outras pessoas, de amar as pessoas, mas mesmo assim, por algum motivo, Ele escolhe a gente para fazer isso. Pessoas imperfeitas. Então, como que Deus escolhe as pessoas? Através de outras pessoas. Amém. Como que Deus vai te escolher hoje e nos outros dias? Através de outras pessoas. É assim que Deus fala com você, através de outras pessoas. Raabe aqui foi escolhida pelos espiões, mas os espiões não fizeram isso só por causa do livre-arbítrio deles, mas sim porque Deus usou eles como uma ferramenta para salvar ela e toda a família dela. Se vocês lerem lá no livro de Mateus, na genealogia de Jesus, você vê que ela é uma das 5 mulheres que aparecem lá na genealogia de Jesus. Então olha isso, ela não só salvou muitas gerações, mas ela deu origem à genealogia de Jesus Cristo. Simplesmente o maior homem que já passou na face da terra. Tudo isso por causa de uma decisão. Quando eu penso na gente, na nossa igreja, tem um exemplo muito legal a respeito disso, que a gente pode ver muito claramente, uma ilustração, né, de como que Deus escolhe pessoas através de outras pessoas. Existiam aqui em 2011 7 missionários que começaram a nossa igreja aqui. Hoje olha quantas pessoas nós somos. E tem da Zona Leste, e tem do Rio de Janeiro. Amém? Amém. Mas eram só 7 naquela época, eram poucas pessoas. E dentre eles tinha um discípulo chamado Tyler. Eu nem conhecia ele. E esse discípulo chamado Tyler, ele compartilhou, ele estava lá na Poli, lá na USP, compartilhando a fé dele, convidando pessoas para estudarem a Bíblia. E ele compartilhou com um rapaz chamado Danilo. E o Danilo, depois estudou a Bíblia e se tornou um discípulo e também é o nosso líder aqui da Zona Oeste. Amém? Amém. E o Danilo, por estar tão grato com Deus, ele foi compartilhar lá na Poli também. E ele convidou uma menina para estudar a Bíblia. Essa menina é a Bia, que também está lá nos Estados Unidos agora. E a Bia também, ela ficou muito grata e ela estudava na Poli naquela época. Se tornou uma discípula, mas depois ela saiu da Poli e foi para a Unifesp. Na Unifesp ela compartilhou a fé dela e a Mari Roque começou a estudar a Bíblia e se tornou uma discípula. Depois a Mari Roque, por estar grata também, estava um dia no metrô e viu uma menina lendo a Bíblia. E ela falou, bom, vou convidar essa menina para estudar a Bíblia. E convidou ela. E essa menina é a Cibele, que também se converteu e se tornou uma discípula. E a Cibele compartilhou com a Taíde, o namorado dela, que também estudou a Bíblia e também se tornou um discípulo. E o Ataíde compartilhou com o amigo dele, o Ian. E o Ian também estudou a Bíblia e também se tornou um discípulo. E agora, o Ian convidou um amigo dele do trabalho, chamado Eric, que está estudando a Bíblia e avançando muito. E muito provavelmente, ele vai ser o nosso mais novo irmão em Cristo. Amém? Amém. Olha isso que incrível. São 8 pessoas. Tyler, Danilo, Bia, Mari Roque, Cibele, Ataíde, Ian e agora Eric. 8 pessoas. 8 decisões, mas que vão ter a capacidade de salvar toda a família deles. É só você contar. Se com uma mulher, com uma decisão, uma família inteira e gerações foram salvas, o que Deus pode fazer com 8 pessoas? Uau. Olha isso, olha como Deus trabalha. Deus trabalha através de situações da nossa vida e nos escolhe através de outras pessoas. Amém? Amém? E hoje vocês que estão nos visitando, vocês vão poder ver isso. Que Deus vai escolher vocês como? Através do convite que a gente vai te fazer para estudar a Bíblia. Para você ter um compromisso muito forte com Deus. É isso que nós queremos como igreja. É te ajudar, é te amar. Mas para isso a gente precisa estudar a Bíblia. E lembra disso. Deus escolhe você através de outras pessoas. Para nós discípulos, a gente tem que encarar cada tempo de discipulado da mesma forma. Deus vai falar com você como? Através de outras pessoas. Logicamente que a gente pode errar, nós somos pecadores. Mas você tem que ter os olhos e os ouvidos aguçados para poder ver espiritualmente quando que uma pessoa está te falando uma mensagem que pode ser de Deus. Amém? Amém. Primeiro ponto, então, quem é escolhido por Deus? Todos. Segundo ponto, como que Deus nos escolhe através de outras pessoas. E nosso terceiro ponto, que na verdade eu acho que deveria ter sido o primeiro, mas eu coloquei no final para ser mais impactante. Nosso terceiro ponto é uma pergunta também. Você quer ser escolhido por Deus? Essa é uma pergunta muito primordial, né? Você quer ser escolhido por Deus? Não adianta Deus querer te escolher, Deus colocar pessoas na sua vida, se você não quiser. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Raabe podia ter escolhido. A gente já viu o exemplo de um cara também que teve a oportunidade
mas no princípio ele não queria ser escolhido por Deus. E vamos analisar muito bem o coração dele aqui. Abram comigo em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a gente vê aqui que Israel agora, por causa dos muitos pecados que eles tinham, eles estavam sendo dominados por um povo, o povo midianita. O povo de Midian, eles estavam subjugando e até mesmo escravizando os israelitas. Então, eles estavam sofrendo muito aqui. E Deus, por causa da misericórdia que ele tinha pelo povo, ele escolhe um homem para poder ser um guerreiro que vai liderar um exército que vai ser capaz de libertar o povo israelita dos midianitas. Esse é o contexto aqui. Mas quando ele vai falar com esse rapaz chamado Gideão, a gente vê algumas coisas no coração dele por meio do diálogo que ele tem com Deus. Vamos ver aqui ó, em Juízes, capítulo 6, do versículos 12 até o 15. Diz assim: Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... Primeiro, imagina um anjo falando com você. Olha o impacto disso. Um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha só isso. Aqui Deus está estabelecendo uma conversa com Gideão. Ele fala: Gideão, eu escolhi você de todo o povo para libertar Israel. E ele fala: mas agora você vem falar comigo? Olha meu povo está todo subjugado, escravizado, a gente está sofrendo muito. Você não é nosso Deus, por que você abandonou a gente? Olha o coração crítico, olha a amargura que ele tinha em relação a Deus. E depois Deus simplesmente ignora isso e fala: eu escolhi você, não sou eu que estou falando com você, Gideão. Eu escolhi você, vai com a força, não que você vai ter, mas com a força que você já tem, eu já te dei essa força. E aí Gideão começa a mostrar um caráter muito inseguro aqui. Ele fala: não, mas eu sou menor do clã, eu sou do menor clã, da menor tribo de Israel. Eu sou o menor da minha família, eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho capacidade de fazer isso. Não, eu não posso fazer isso, desculpa. Eu sou muito horrível, eu cometi muitos pecados na minha vida. Eu não tenho a capacidade de ser escolhido pelo Senhor. Mas mesmo assim Deus escolhe ele. Muitas vezes a gente pode não querer ser escolhido por Deus. Quais são as coisas que nos impedem de querer ser escolhido por Deus? Primeiro, medo, insegurança, falta de fé e até mesmo comodismo. Ah, minha vida está muito boa assim, eu vou continuar assim, porque está cômodo, está fácil para mim. Então eu não vou sair da minha zona de conforto. Antes de se perguntar como que Deus vai te escolher, por quem que Deus vai te escolher, e se Deus vai te escolher, a pergunta que eu faço é: você quer ser escolhido por Deus? Essa é a pergunta importante que a gente tem que se fazer individualmente, cada um aqui. Você quer ser escolhido por Deus? Escolhido para poder mudar a sua vida, escolhido para poder ajudar outras pessoas a mudarem a vida delas. Gideão, a priori, ele não queria fazer isso. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente não tem fé na gente, mesmo quando a gente não acredita que Deus quer nos escolher, Deus nos escolhe. E vamos ver a resposta de Deus a Gideão aqui no versículo 16. Mediante a toda a insegurança de Gideão, ele responde, no versículo 16: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Olha isso. A fé de Deus, ela não é circunstancial. Não depende da sua fé para Deus ter fé em você. Deus vai escolher que você tenha fé ou não. Ele vai querer que você mude a sua vida e que você impacte a vida de outras pessoas. Que você revolucione toda a humanidade. É para isso que Deus chamou a gente. E eu acho que o que mais pega pra gente de não querer ser escolhido por Deus é achar que nós somos pessoas ruins. Mas Jesus fala isso várias vezes, que ele não veio para as pessoas boas, ele veio justamente para as pessoas ruins, como eu, como você. Amém. Para a gente poder terminar, vamos ver uma escritura aqui em Mateus 9, em que Jesus diz exatamente isso. Que ele veio para escolher pessoas ruins, tanto gente boa quanto gente má. Amém? Amém. Deus veio para escolher essas pessoas.
Aqui em Mateus 9, dos versículos 10 até o 12, a gente vê que Jesus estava comendo numa mesa com vários pecadores, publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos daquela época, mas eles roubavam muito. Então eles eram tidos como pessoas que eram muito pecadoras, pessoas horríveis. As pessoas na sociedade, elas criticavam muito eles. Aqui no versículo 10 até o 12 de Mateus 9, diz o seguinte: Então, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Amém. Aqui Deus fala que Ele quer misericórdia. A definição de misericórdia é você receber algo que você não merece. Por isso que a gente fala: eu vou te dar isso de graça. Quando alguém não paga você está dando de graça. Você está exercendo a graça, a misericórdia por essa pessoa. E é assim que Deus quer tratar a gente. Deus sabe dos nossos defeitos e você também. Mas mesmo assim, Deus está disposto a fazer como Rabi, que era uma prostituta, mas a perdoar todo o passado dela para poder mudar de vida. Mas isso dependeu da decisão dela. Ela escolheu ser escolhida. E nós também devemos escolher sermos escolhidos por Deus. Amém? Amém. Porque afinal de contas, Deus chama muitos, Deus chama todos. Mas Deus escolhe alguns. Deus escolhe quem escolhe ser escolhido por Ele. Amém. Amém? Que para Deus seja glória. Amém. Amém.